Oi pessoal, aqui quem fala é o João e esse daqui é o Moi. E hoje a minha mãe vai contar uma história pra vocês sobre onde tem fumaça tem fogo. Mas antes dela contar, já vai deixando seu like e se inscreve no canal. Shalom! Vem comigo então. Essa história de hoje está no livro de Atos, no Novo Testamento, dentro da Bíblia Sagrada. E tem a ver com uma frase que meu pai falava muito pra gente, pra mim e pros meus irmãos. Ele costumava dizer que onde tem muita oração, tem muito poder. E onde tem pouca oração, pouco poder. E o nosso vídeo hoje fala, onde tem fumaça, tem fogo. E a fumaça, ela representa, as orações, E o fogo representa o poder de Deus. Então, vamos pedir para o Espírito Santo, para que essa nossa fumaça da oração, que o Espírito Santo possa levar, no nariz de Deus, as nossas orações, para que Deus possa abrir, o nosso entendimento da palavra de Deus e trazer a revelação, a revelação que vem do coração dele, das Escrituras Sagradas. Agora começa muito bem, porque ela começa em Atos, capítulo 3, contando que Pedro e João estão subindo, para ir ao templo juntos, Isso me deixa bem claro, assim, a revelação, assim, da união dos dois discípulos, e da força que tem a oração, Então eles tinham uma diligência, assim, uma postura de oração, e eles estavam indo, para o templo para orar. E aí era na hora nona, Isso equivalia mais ou menos às 3 da tarde. E tá lá em Atos 3, 2, diz bem assim, ó: "E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam." Atos 3, versículo 2. A Bíblia fala que desde o ventre, ele era coxo. Eu acho, minha opinião, que alguma coisa deve ter acontecido, quando a mãe dele estava grávida dele, Porque quando a minha mãe estava grávida, de mim, ela passou por muitas lutas, E essas lutas interferiram muito, assim, na minha vida. Então, Deus sabe, as provações que a gente tem que passar na vida para poder vencer todos os desafios que Ele prepara para a vida da gente. Mas Deus não esqueceu esse rapaz, E Deus usava algumas pessoas para levar esse rapaz até a porta do templo, Uma das 9 portas do templo, A porta que se chamava Formosa, a porta principal do templo. E essa porta, ela tinha muita visibilidade, Que era a porta principal, então as pessoas entravam por ali. E era uma porta que ela era muito bonita, Era muito bonita, e eu acho que é por isso que se chamava Formosa. Ela era uma porta feita de bronze especial, Tinha um brilho intenso, ela era larga, alta, media 25 metros de altura, 21 metros de largura, e era necessário 20 homens para abrir e fechar essa porta. Uma coisa interessante, que essa porta dava acesso ao pátio, o pátio das mulheres e dos gentios, e também onde ficava perto dos gasofiláceos, Tu sabe o que é um gasofiláceo? Gasofilácio é o lugar onde colocam as ofertas. Era de costume naquela época, os mendigos, os coxos necessitados ficarem na porta do templo para pedir uma esmola, para os religiosos, quando os religiosos passassem por ali. Então eu fico imaginando a cena, de repente vinha chegando Pedro e João, passando assim, e ele viu, os discípulos de Jesus passando, e aí ele pediu, uma esmola para Pedro e para João, E aí Pedro e João, tá lá em Atos 3, verso 4, assim, ó: "Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: 'Olhe para nós.'" Imagina que cena, Pedro e João olhando para ele, olho no olho, face a face, que nem Moisés fazia com Jeová, face a face olhando, como hoje nós temos que fazer com os nossos líderes espirituais, prestar atenção, porque dali vem a direção de Deus, para a nossa vida. E eles ali como representantes de Deus, Pedro e João olhando para aquele homem, E
e eles falaram, né? Olhe para nós. E aí, sabe o que aconteceu? No verso 5 diz assim, Atos 3:5 diz assim, ó, o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda deles. Tadinho, né? Na cabeça dele, eu não sei o que ele imaginava, se ia ganhar um dinheiro, se ia ganhar, né, uma merenda, um alimento, alguma coisa, né? Mas ele, com certeza, não imaginava que Pedro e João podiam dar algo muito melhor para ele, né? Do que até então ele tinha ganhado em toda a vida dele, né? É bem importante ressaltar que Pedro e João, eles estavam imbuídos dessa autoridade, né? De poder olhar olho no olho daquele coxo, né? De nascença e passar a mensagem de Jesus, porque Pedro e João ficavam olho no olho com Jesus, né? Ficavam, né, quando Jesus estava na terra, né, no seu ministério, e depois quando Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo, né, o meu vídeo 44 fala sobre isso, a subida de Jesus, né, o meu vídeo 45 fala sobre o poder do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos discípulos, né, e é esse olho no olho, né, com Jesus que encheu Pedro e João, né, de autoridade espiritual. Imagina a cena, né? Do lado, Pedro e Tiago, né? Homens simples, pescadores, né? Pessoas até humildes, assim, mas cheios do poder de Deus, né? Cheio da presença de Deus, cheio da paz de Deus, né? E que dinheiro nenhum, né, pode comprar. E do outro lado, aquele coxo, né? Sem nada, sem dinheiro, sem esperança, né? Com uma vida monótona, porque a vida dele era ali, né, ficar pedindo esmolas para aquele pessoal que passava ali, os religiosos. E aí chega a parte mais legal, né, de toda a história, né, que está em Atos 3, verso 6, que diz assim, ó, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, e em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu acho muito legal esse verso, né? Porque ele usa o nome completo do Senhor Jesus, né? Nome com sobrenome e o nome de Jesus tem muita força, né? Jesus significa Jeová salva, né? Cristo significa Messias, né? E Nazareno significa de Nazaré, né? Consagrado a Deus. Então, o Senhor é muito poderoso, né? E eu gosto muito de falar os nomes de Deus. As minhas orações são normalmente assim, né? Eu não gosto muito de ficar pedindo coisas para Deus, né? Eu respeito todas as pessoas que têm as suas orações, seu jeito, né, de orar. Eu tenho muitas amigas, a minha mãe, né? A minha mãe é uma missionária, gosta muito de fazer intercessão, mas eu sou uma adoradora. Eu gosto de falar os nomes de Deus, falar elogios para Deus, né? Dizer para Ele quanto eu amo Ele, quanto Ele é importante para mim. E aqui no canal do YouTube eu tenho alguns vídeos de adoração, né? São os vídeos que não tem número e tu pode clicar ali e ouvir uma oração de adoração. O que eu acho muito bonito nessa história é que tudo para Pedro era Jesus, né? Ele disse, tudo que tem eu te dou, né? Que ele tinha Jesus no coração, né? E ele estava passando essa mensagem de fé para aquele cara, né? E aí a história, né, a Bíblia conta que Pedro segurou ele pela mão direita, né? Eu fico imaginando a mão direita de Pedro segurando a mão direita desse coxo, né? E Pedro puxando ele, né? Falando em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta. E a história conta que ele deu um salto, né? Que os tornozelos dele, os pés se firmaram, então ele não tinha pés firmes, né? Ele tinha dificuldade para caminhar. E de certo ele se sentia assim, né, inseguro, não tinha firmeza. E aí ele foi puxado ali por Pedro, né? E aí a palavra de Deus conta que ele entrou, né, no templo com Pedro e com João. Mas a coisa mais legal disso tudo é que ele não entrou quieto, né? Ele entrou fazendo uma bagunça. Ele entrou animado, louvando a Deus, adorando. Eu fico imaginando assim, né? Se tivesse uma bateria nesse templo, ele ia tocar a bateria, ele ia fazer um barulho, porque ele estava muito feliz de estar curado, né? Ele estava muito animado e ele estava super feliz. Ele estava tão feliz que ele teve que botar para fora, né? Dar uns gritos, fazer um uou, né? Eu fico imaginando porque
quando a gente tá cheio assim da cura de Deus, do poder de Deus, a gente tem vontade de gritar mesmo. E a gente tem vontade de contar para todo mundo, né? E a gente fica muito alegre, muito feliz. E o barulho é uma consequência, né? Dessa alegria toda. Aquele pessoal que estava acostumado, né? A ver aquele coxo pedindo esmola todos os dias, sendo carregado, né? Naquele jeito dele lá pedindo, né? E eu fico imaginando assim, ele tinha, né? Uma certa fama meio ruim, mas tinha, né? De pedir chão, de cara que não sai dali daquela situação, né? E aí ele, anos a fio, né? Sendo humilhado, né? Mas Deus não tinha esquecido dele, né? E aí Deus fez essa jesucidência, né? Porque não existe coincidência, existe jesucidência, né? Como eu gosto de falar, aprendi com a minha mãe, que bem na hora, né, que Pedro e João estavam entrando, eles tiveram esse contato, né, com os homens de Deus, né? Então, por ele crer na palavra dos homens de Deus, né, ele foi curado, né? Foi transformado, né? A história dele foi transformada totalmente porque ele teve fé, né, na palavra do Senhor. E ele deu esses pulos de alegria. Eu gosto muito dessa história, sabe por quê? Porque não é aquele tipo de história sem graça, assim, né? Aquelas histórias sem sabor, né? Porque tem histórias que são umas histórias sem sabor. É uma história de emoção, né? Uma história, quase um drama que termina com muita alegria, né? Com muita animação. E essa história me lembra um versículo da Bíblia que eu amo muito, né? Que tá lá no livro de um profeta que eu amo muito também, o profeta Isaías, um cara de atitude, né? E tá lá em Isaías 40:31, que diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor, tá, gente? Não é nas pessoas, é no Senhor. Renovarão as forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:31. Então, assim, acho duas palavras que me chamam muita atenção nesse versículo. É a parte de esperar, né? Então, eu acho que esse verso foi escrito justamente para aquelas pessoas que ficam esperando muito tempo uma bênção do Senhor, né? E as águias, né? As águias são animais que são diferentes dos outros animais, né? Dentro das aves, assim, eu acho que na minha opinião, né? A águia é um animal, assim, muito bonito, um animal que voa acima das tempestades, né? Um animal que tem uma visão, enxerga as coisas, né? De um ângulo que os outros animais não conseguem enxergar, né? Nem mesmo algumas aves, né, conseguem enxergar as coisas do ângulo que a águia consegue, né? Então, eu acho muito interessante essa associação, né, que o profeta Isaías recebeu do Espírito Santo, né, recebeu do Espírito do Senhor, né, dessa renovação, né, que quem espera em Deus ganha renovação. E a renovação não de qualquer ave, mas a renovação das águias. Então, né, depois daquele salto do testemunho, né, do ex-coxo, o que aconteceu, né? Eles começaram a se movimentar, né, dentro da região do templo e pararam no pórtico de Salomão, né? E começou, né, no verso 11 fala que começou um certo burburinho, né, porque o pessoal começou a ficar muito, assim, perplexo, né, que todos eles tinham já o conhecimento da vida daquele rapaz, né? E agora com essa vida nova, né? Ele podendo caminhar, podendo saltar, né? E aí eles pararam, né? Na frente desse pórtico de Salomão. Acho bem interessante, porque foi nesse local que Pedro resolveu dar uns esclarecimentos sobre a cura, né? Sobre a cura desse cara, né? Desse coxo. E ele foi parar logo numa porta, né, que leva o nome, né, do rei Salomão. Rei Salomão foi um cara muito importante, muito sábio. Um dia eu vou contar a história dele, se Deus permitir, né, filho do rei Davi. E o rei Salomão pediu sabedoria para Deus, né?
E ali, né, naquele pórtico que leva o nome do rei mais sábio de todos os tempos, Pedro resolveu botar uns pinguinhos nos is, né, para aquele pessoal. A primeira coisa que Pedro esclarece, que eu acho bem interessante, que ele deixou bem claro que aquilo não era poder dele, né, de Pedro. Pedro não era convencido, né, Pedro era um cara bem humilde e ele deixou esse exemplo para nós, né, e ele pôde dar esse exemplo porque ele andou com Jesus, né, aprendeu bem de perto, né, e Pedro deu toda a honra, né, pro mestre, né, pro rei Jesus Cristo de Nazaré, então ele deixou bem claro. Mas ele começou a fazer um flashback na cabeça daquele pessoal, né, falando dos patriarcas da fé, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né. E Pedro começou a falar da aliança, né, de Deus, né, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, que Deus fez com esses patriarcas, né, a aliança, né, Deus é um Deus de aliança, né, ele respeita a aliança e ele enviou Jesus, né, e Pedro fala que Deus enviou Jesus, né, como ele havia prometido pela boca dos profetas, né, todos os profetas lá no Velho Testamento, né, a Bíblia toda, o Velho Testamento aponta, né, para Jesus, né, e aí Pedro começa a chamar Jesus de um monte de nome que tem nas minhas orações, né, que eu gosto muito, né, mas que ele começa a chamar, né, chamou Jesus de Messias, de servo, de santo, de justo, autor da vida e profeta, né? Então, assim, Pedro me deixa bem claro aí que ele também gostava de adoração, né? De adorar Jesus. Então, Pedro relembra eles, né? Que eles, de maneira ignorante, né? Ou seja, tipo olhos fechados, né? Eles não conseguiram entender, mas o propósito de Deus estava se cumprindo, né? Eles crucificaram Jesus, né? O povo de Deus crucificou Jesus. Mas era necessário se cumprir, né, as profecias dos profetas, que Jesus tinha que padecer, né, sofrer. Jesus sofreu, primeiro ele deixou bom exemplo, né, para os discípulos, ensinou tudo como deveria ser feito, mas depois ele padeceu, ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou, né, e depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, né, e subiu aos céus, né? Mas era necessário que Jesus levasse no corpo dele a ira de Deus. A ira de Deus sobre o pecado, né? Ela ia atingir toda a humanidade, né? Mas Jesus levou lá naquela cruz a ira de Deus para que a gente pudesse ser livre do pecado, né? Porque a palavra de Deus fala, né, que por Adão o pecado entrou no mundo, né? Mas por Jesus a salvação, né? A salvação entrou na vida de todo aquele que nele crê. Então Pedro começou a orientar, né, aquela multidão que eles tinham que se arrepender, né, dos pecados e crer, né, no sacrifício de Jesus. E aí nesse meio tempo, né, começou a aparecer 3 tipos de pessoas, né? Começou a aparecer os religiosos, né, os sacerdotes, os religiosos. Entre eles estava o capitão do templo, né, e os saduceus. Os saduceus eram um tipo de religiosos que não gostavam muito dessa conversa de ressurreição. Eles não acreditavam nisso, né? Então eles começaram a ouvir, né? Ali em Atos capítulo 4, no verso 2, diz que eles começaram a ouvir, né? Pedro e João falando desse papo de ressurreição, como eles não acreditavam nisso, né? Eles começaram a ficar ressentidos, começaram a não gostar muito dessa conversa. E aí tu sabe o que eles fizeram? Eles prenderam Pedro e João. Prenderam. Mas Deus usou, né, a tribulação para trazer uma salvação ali no meio daquele pessoal, né? E no meio dos perrengues, olha, Deus dá muita vitória, né? E é muito normal, sabe? Que se tu é chamado para fazer alguma missão para Deus, tu já te prepara, porque o inimigo vai tentar se levantar, né? E o inimigo, ele não tem assim autorizações assim da cabeça dele, né? É Deus que autoriza. Deus autoriza justamente para deixar a nossa caminhada da fé mais emocionante e para trazer um grande crescimento na vida da gente, né?
E conforme tu vai crescendo, né, nessa caminhada da fé com Jesus, tu vai aprendendo certas coisas, né? E uma das coisas que eu aprendi muito tá lá em Lucas, né, 21, verso 18 e 19, que diz assim, ó: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, e é perseverando que vocês obterão vida. Então, assim, a luta, ela faz tu perseverar, ela faz tu ter mais esperança, ela faz tu ganhar uma maturidade, né? Vamos dizer assim, tu ganha uma maturidade na fé. Deus, ele controla tudo, né? Ele controla até a força do inimigo e uma das coisas que ele tem como objetivo, né, diante das tribulações que ele permite na vida da gente, é se revelar. Deus se revela, né? Eu tive muitos momentos na minha vida, assim, de lutas que eu pude ver, assim, ver Deus com os meus olhos, assim, né? Ver a presença dele, né? Nas minhas caminhadas de oração, lá na Praça da Brigada, né? Na Praça Tobin. E eu conseguia ver, né? A presença de Deus ali comigo. E isso, assim, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de uma pessoa, é conseguir perceber a presença de Deus. Isso tem um sabor, assim, ó, inigualável. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. É conseguir ter esse relacionamento com Jesus, né? Ter esse relacionamento com Deus, perceber a presença de Deus, né? E ser guiado pelo Espírito Santo, né? Que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, né, em Atos 4, verso 4, chega o ponto mais importante, assim, né, da nossa história, né? O ápice, que é quando chega a multiplicação, né? Quando Deus faz a multiplicação ali, o milagre da multiplicação. Que diz assim, né, em Atos 4:4, diz assim, ó: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, né? Então se cumpriu ali uma coisa que eu gosto muito de falar, que é Romanos 10:17, né? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? O papel do ouvido, né? O ouvido é uma ferramenta de fé. Então, assim, ó, muitos dos que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. Imagina, numa situação ali, né, daquele cara, né, daquele coxo da Porta Formosa, a cura que Deus, né, Deus que curou ele através da vida ali dos discípulos, 5.000 pessoas creram na pregação, né, que foi falada pela boca de Pedro e de João. Isso é muito lindo, né? Isso demonstra, assim, o quão íntimos, né, Pedro e João eram de Jesus, né? Mesmo depois da ascensão de Jesus, né, eles estavam cheios do Espírito Santo e a mensagem de fé deles, né, foi ouvida, né, por aquela multidão e eles creram e foram salvos. E tu, que ouviu agora essa mensagem de fé, né, recebeu essa semente no teu coração, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, quer regar essa semente, com a semente regar com a água da oração? Eu vou orar agora e tu pode repetir aí, né? Repetir em voz alta ou repetir baixinho no teu coração, mas fala com o Senhor, né, agora. E não seja precipitado, né, em entrar em religiões, né? Mas dê o salto, né? Dê o salto da fé em direção ao Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus não é uma religião, né? O Senhor Jesus, ele é o Senhor, ele é o próprio Deus vivo, né? E ele é o caminho que leva para Deus. Então, fecha teus olhos aí que eu vou orar, né? E tu pode repetir essa oração. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigada pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. E por causa desse sacrifício, Senhor, que eu creio, eu sou salvo, tu escreveu meu nome no livro da vida e eu recebo agora o Espírito Santo na minha vida. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então tá, agora tu faz parte, né, da família de Deus. Eu costumo dizer que é muito importante, né, ter o hábito de ler a palavra de Deus, né? Compra uma espada para ti. Normalmente
A maioria das casas do Brasil tem pelo menos uma, né? Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia não é para ficar de enfeite, né? Bíblia não é bibelô, né? Bíblia é uma espada espiritual. Eu gosto muito da minha. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia tem as falas de Jesus em vermelho. Em outra cor. Aí dá um destaque, né? E eu gosto de prestar atenção, né? Tinha um pastor lá na minha igreja que sempre falava, né? A Bíblia Sagrada toda é importante. Mas as falas de Jesus são mais importantes ainda. Então, pega essa dica pra ti, tá bom? Então tá, tu gostou da história? Te inscreve no canal, dá o like, compartilha, né? Compartilha com alguém que tu quer se encontrar lá no céu, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Shalom!